Dia 3 dessa jornada de gravar 100 vídeos, sem edição, sem roteiro e com o objetivo de trazer reflexões, de trazer mensagens. E hoje eu vim aqui me desafiar, tô no estacionamento, então saindo mais uma vez desse ambiente controlado, do estúdio, do roteiro, enfim, tudo isso. Tô na orla de Maceió, uma área com belas praias. Estou no evento da Associação Brasileira de Franquias. E uma coisa que eu fico pensando é por que é que tantas vezes a gente permanece durante, sei lá, tanto tempo em situações ruins da nossa vida. Tipo, por que é que a gente demora tanto para resolver uma questão da nossa vida? Por exemplo, por que é que a gente passa tanto tempo, sei lá, num namoro ruim? Por que é que a gente passa tanto tempo se martirizando por um erro que a gente fez? Por que é que a gente passa tanto tempo sem ter os resultados que queria na carreira, sei lá? Por que é que a gente passa tanto tempo mal da saúde ou sem cuidar do nosso corpo, enfim? E há um movimento muito natural na nossa vida. Se eu pudesse categorizar essa metamorfose, essa transformação pela qual a gente passa de viver algo que não tá legal até chegar em uma situação melhor, que não é algo linear, mas se eu pudesse tentar expressar isso de maneira didática, eu colocaria em 3 etapas, digamos assim, que eu percebo acontecendo na nossa vida. Uma primeira etapa eu chamo de uma etapa de provocação. Muitas vezes a gente demora nesses estados que são negativos, né? Tipo, você encontrou uma sombra aqui, calor pra caramba. Mas muitas vezes a gente demora nesses estados que parecem, sei lá, negativos e tal, porque a gente não se toca disso. Muitas vezes a gente tá vivendo algo que não nos faz bem, seja no trabalho, seja no relacionamento, algo que tá afetando a nossa saúde mental, afetando a nossa saúde física, e a gente não consegue perceber que isso acontece. Então é uma falta de fato de consciência mesmo do problema. Então a primeira etapa que eu percebo é uma etapa de provocação. Provocar é catucar, provocar é mexer, provocar é meio que desequilibrar um estado atual que está sendo colocado. Então é fundamental que a gente traga um senso de provocação constante na nossa vida. Caramba, será que isso tá massa? Será que não tá? É importante que a gente traga um senso meio que de desconfiança. Humberto Gessinger, o cantor do Engenheiro, já vai ter uma fala que eu acho muito legal, que ele diz: é preciso fé cega e pé atrás. Ou seja, é bem paradoxal, porque se é fé cega, como é que você vai ter pé atrás? Mas eu acho que é um pouco desse pé atrás diante daquilo que a gente vive, porque talvez as escolhas que a gente fez lá atrás já não façam mais sentido hoje e a gente permaneça nelas. Talvez aquele emprego, aquele namoro, aquela escolha por estar naquela academia em específico, aquela escolha daquele curso, aquela escolha daquele estilo de vida, talvez já não faça mais sentido. Às vezes não é nem uma escolha consciente que a gente tomou, mas essa provocação, ela é fundamental. Como é que a gente se provoca? Através do questionamento, através do contraste, né, entre aquilo que a gente vive, entre aquilo que a gente poderia viver. Então eu acho que uma coisa que é fundamental da gente trazer, só reforçando, é esse senso de se provocar. E aí muita gente
às vezes até percebe, diz, ah, Rafa, mas eu sei o que tá errado, eu sei que eu acordo tarde, poderia acordar mais cedo. Eu sei que eu deveria estudar todos os dias, mas eu não estudo. Ah, eu sei que meu namoro não tá legal, mas eu não tenho mais força pra conversar lá com a pessoa, eu só vou levando. Eu sei que meu emprego não me satisfaz de jeito nenhum, mas eu só continuo lá, permanecendo nele. E aí eu acho que a segunda etapa, além da provocação, ou seja, a provocação é esse despertar, é esse clique, que muitas vezes a gente não tem. Mas quando você já tem, uma segunda etapa é a etapa de reflexão. Reflexão vem do latim, se eu não me engano, reflectere, que significa curvar-se novamente. Reflexão é a gente refinar o nosso pensar, é a gente refinar as nossas ideias, os nossos recursos, o nosso repertório diante das situações que a gente vive. Então a reflexão, ela vem após a provocação e ela é o que faz com que a gente mature as ideias. Então como é que a gente reflete? Quando a gente busca informação, quando a gente conversa com outras pessoas. Muita gente acha que reflexão é o cara sentar e meditar, é ficar olhando para o céu. Não, reflexão é algo ativo. Reflexão é algo que tem que ser buscado ativamente. Não é um ato passivo de ficar ali somente ruminando. Beleza, quer refletir em silêncio, ótimo. Mas a reflexão, ela é muito mais um direcionamento consciente do nosso pensar para uma questão que se vive. Isso é refletir, é curvar-se novamente. E tem uma frase que eu gosto muito de um psicólogo brasileiro, que ele fala que quem não reflete, repete. Então é por isso que a gente fica, às vezes a gente nem se provoca, só fica vivendo e não sabe. Aí depois a gente se provoca, percebe que tá uma porcaria, mas não faz nada a respeito. Por quê? Porque quem não reflete, repete. Então busque estudar, busque conversar com pessoas sobre, busque outros caminhos, se pergunte, caramba, o que é que eu poderia fazer de diferente? E se movimente, se movimente. Reflexão é um direcionamento consciente do nosso pensar. Consciente. E aí um terceiro passo, eu acredito que é a assimilação. Assimilação é quando a gente transforma aquilo que vive. Caramba, meu braço está cansando. Ai, deixa eu sentar aqui. Assimilação é quando a gente de fato se preenche desse processo de maturação. Então, a gente só assimila uma transformação quando a gente de fato sente ela. De fato, quando a gente sente. E como é que você vai sentir algo se você não experimenta aquilo? Aí o que acontece muitas vezes, a galera fica, nem se provoca ou se provoca, aí ou então fica pensando, só refletindo sobre aquilo, aí fica na reflexão, procura 1 milhão de teorias diferentes, 1 milhão de metodologias diferentes, como é que eu posso correr melhor, como é que eu posso estudar melhor, aí procura meio mundo de ferramenta e fica sempre nessa busca contínua e não coloca nada em prática. Não, tem que testar, tem que sentir aquilo. Aí sabe o que é que acontece muitas vezes? Vou abaixar aqui a câmera. Sabe o que é que acontece muitas vezes? A gente deixa para assimilar as coisas a assimilação ela vem através da sensação, ou seja, quando a gente experimenta algo. E a gente deixa essa assimilação ela ser passiva. Sabe o que é uma assimilação passiva? É quando você deixa que as dores da vida te ensinem uma lição sobre aquilo. É quando você deixa que uma situação dolorosa, dificultosa, te faça sentir e assimilar a dor daquilo. Então, é quando a gente não decide, não tenta, e a vida é quem impõe uma situação. A vida sempre vai impor situações pra gente.
até porque a gente não controla isso. Mas a assimilação, ela vem quando a gente tem uma busca ativa por sentir, por experimentar algo. Então, quando é que a gente vai entender de fato que a importância de acordar cedo? Quando você experimentar isso por tempo suficiente para que você sinta, caramba, não tem mais como ficar sem isso. Quando é que você vai assimilar a importância de sair daquele relacionamento, de mudar o estilo de vida, de estudar, de seja lá o que for, quando você experimentar isso por tempo suficiente, ou quando você tiver uma experimentação tão impactante daquilo que você vai assimilar e vai dizer, véi, olha mesmo o que é que eu estou vivendo. Aí quando a gente não busca isso de maneira ativa, o que é que acontece? A gente espera acontecer um desastre, ou a gente é demitido, ou o namoro vai para uma situação muito pior, ou a gente tem um problema de saúde. Aí essa assimilação ela vem de maneira muito mais dolorosa, de maneira muito mais forçosa, de maneira muito menos direcionada. Galera aqui na rua falando. Então a gente, voltando para a pergunta inicial, por que é que a gente passa tanto tempo vivendo situações das quais a gente não gostaria de viver, situações as quais a gente não gostaria de viver? Porque esse nosso ciclo, ele muitas vezes é muito passivo. A gente não se provoca, a gente não se questiona, a gente não reflete, não busca oportunidades, não busca conhecimento, não conversa, não vê outras maneiras de maneira ativa. E a gente não assimila. Para assimilar algo, vem através da sensação. Então, essa sensação, agora veio boa. Essa sensação ela é acumulada. Ela é cumulativa. Ou pelo tempo, ou pelo impacto daquilo que a gente sente. Não adianta a gente querer ir somente para o campo mental. Hoje eu decidi que eu vou mudar de vida. Hoje eu decidi que eu vou acordar cedo. Beleza, decisões só se concretizam com ações. Ações só geram resultado quando empilhadas. Não tem como a gente querer fazer uma ação pontual e esperar que dela decorra uma mudança significativa, que dela decorra uma assimilação sobre aquilo. A gente não está assimilando aquilo. A gente está tendo uma experiência pontual. Que loucura, velho. Provocação, reflexão e assimilação. Rafa do futuro, quando você estiver vendo isso, se pergunta se você está vivendo esse processo.